no curso de Reiki sobre os florais de Bach. Aula número 44. Durante os 21 dias de purificação, pode-se usar o gorse, a flor que tem a vibração da esperança. É um floral, é um remédio que trabalha o elemento terra e age trazendo luz para todas as células do corpo, dinamizando a chama de nosso eu crístico para transformar nossos sofrimentos. É um remédio do dia que desponta no horizonte, da energia da aurora, do início da primavera. Sua cor amarela ativa a vontade, age sobre o emocional, trazendo o amor universal, isto é, trabalha a ação do fogo sobre as águas, agindo sobre os espinhos da existência. Torna a nossa mente lúcida, dá amparo emocional, purifica o sangue, ativa a glândula pineal, contato com o céu, que traz luz para o corpo, depura os rins e os intestinos, ao fazer o contato com a terra e o coração, órgão de união entre o céu e a terra. O gorse nos desenvolve a coragem. Feche seus olhos, sinta a sua ligação com o céu, sinta a sua ligação com a terra. Veja o equilíbrio do yin e do yang. Sinta o Tao vindo na sua direção. E sinta que os elementos positivos do universo vêm para você, promovendo aquilo que você necessita. Continue essa visualização até terminar a música. Agradeça sempre. Namastê. No curso de Reiki sobre os florais de Bach. Aula número 44. Durante os 21 dias de purificação, pode-se usar o gorse, a flor que tem a vibração da esperança. É um floral, é um remédio que trabalha o elemento terra e age trazendo luz para todas as células do corpo, dinamizando a chama de nosso eu crístico para transformar nossos sofrimentos. É um remédio do dia que desponta no horizonte, da energia da aurora, do início da primavera. Sua cor amarela ativa a vontade, age sobre o emocional, trazendo o amor universal, isto é, trabalha a ação do fogo sobre as águas, agindo sobre os espinhos da existência. Torna a nossa mente lúcida, dá amparo emocional, purifica o sangue, ativa a glândula pineal, contato com o céu, que traz luz para o corpo, depura os rins e os intestinos, ao fazer o contato com a terra e o coração, órgão de união entre o céu e a terra. O gorse nos desenvolve a coragem. Feche seus olhos, sinta a sua ligação com o céu, sinta a sua ligação com a terra. Veja o equilíbrio do yin e do yang. Sinta o Tao vindo na sua direção. E sinta que os elementos positivos do universo vêm para você, promovendo aquilo que você necessita. Continue essa visualização até terminar a música. Agradeça sempre. Namastê. Vamos realizar agora a aula número 45 do nosso curso de Reiki. Preparação para sintonizações em qualquer nível. A fim de aperfeiçoar os resultados
que você obtém durante a sintonização, recomenda-se um processo de purificação. Isso permitirá que as energias da sintonização atuem com mais eficácia e gerem maiores benefícios para a pessoa. As etapas assinaladas são opcionais. Abstenha-se de comer carne, aves ou peixe nos 3 dias que antecedem a sintonização. Considere a possibilidade de um jejum à base de água ou sucos de 1 a 3 dias. Diminua o consumo de café ou bebidas cafeinizadas ou pare imediatamente. Não tome nada que contenha cafeína no dia da sintonização. Não ingira álcool pelo menos nos 3 dias que antecedem a sintonização. Diminua ou pare de comer doces. Não coma chocolate. Fume o menos possível no dia da sintonização. Em hipótese alguma, use roupas de cor preta, marrom ou vermelho. Prefira os tons claros. Fume o menos possível no dia da sintonização. Diminua ou pare de ver televisão, ouvir rádio e ler jornais. Agora, relaxe-se profundamente e faça sua purificação energética. Visualize-se dentro da chama divina trina, azul, dourada e rosa. Visualize essa chama que está localizada à sua frente, às suas costas, à esquerda e à direita. Dentro e fora. Sinta essa chama divina trina em todo o ambiente. E realize essa meditação diariamente. Antes da sua iniciação e depois durante os 21 dias da sua purificação. A chama divina trina é luminosa e brilhante. Quando você reúne a chama azul com a chama rosa do amor incondicional, ela fica violeta. Quando você junta a cor azul com a cor amarela, ela fica verde, que é a cor da cura. O fogo violeta é um fogo que não queima, mas que desintegra todos os males passados, presentes e futuros. Sinta-se totalmente dentro do fogo violeta. Fogo violeta vem agora, chameja sua poderosa força em volta de nós. É um fogo que desintegra todos os males passados, presentes e futuros. A luz azul, misturando-se com a luz amarela, vai formar a luz verde, que é usada na cura. Sinta-se dentro da luz verde. Espalhe a chama divina, fogo violeta e a luz verde em todos os ambientes onde você for. Continue agora na quietude e no silêncio. Namastê. Vamos hoje falar sobre o Ho'oponopono.
ouça para depois praticar. O Ho'oponopono tem grande validade. O Ho'oponopono é um método de autocura que libera padrões de memórias dolorosas que causam desequilíbrio. Purificamos essas energias utilizando as frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato ou grata, curando-nos de forma permanente. O Ho'oponopono é de grande validade. Vamos ver agora pontos importantes sobre o Ho'oponopono. Programa. Origem do Ho'oponopono. Critérios que o cérebro utiliza para armazenar as crenças e memórias de dor, segundo a neurociência. O que são memórias de dor? Níveis de memórias com exemplos. Modelos de comportamento desenvolvidos em consequência de memórias de dor. Morna Simeona, petição divino criador. Os 3 eu. Nossa família interna, Trindade. O trabalho do Dr. Hyu Lin. Princípio da responsabilidade. Petições para o perdão a si mesmo, a outra pessoa, a família e antepassados. Como praticar o Ho'oponopono, identidade própria. As frases, significado e prática. Prática conduzida de Ho'oponopono para a cura e harmonização dos relacionamentos. Ho'oponopono para liberar bloqueios e memórias que impedem a prosperidade financeira. Ho'oponopono direcionado a conflitos com pessoas. Petições diferenciadas de Morna Simeone. Modelo de uma oração una ou runa, utilizada pelos povos kaunas. Prece, ação runa. Prática profunda de Morna Simeona para conexão interna, eu superior consciente e criança interior, com os passos da liberação, purificação e transmutação de memórias de dor e agradecimento a todas as forças divinas, finalizando com o pedido de manifestação de tudo que é divino em nossa vida. Praticar o Ho'oponopono é praticar uma meditação. O Ho'oponopono nos dá calma, paciência e muita luz. Pode-se usar o Ho'oponopono repetindo 108 vezes. Então, vamos repetir como se estivesse fazendo um japamala. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 São 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito,
me perdoe, te amo, sou grata. Isso vai lhe dar uma grande paz. Continue repetindo o tempo inteiro. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. Isso vai lhe dar um bem-estar, uma harmonia plena. Faça isso. Quando você tiver problemas consigo próprio, pense em você e faça o Ho'oponopono. Se você tiver problemas no relacionamento com alguém, pense nesse alguém e faça o Ho'oponopono. Seu relacionamento melhorará. Se você tem problemas financeiros e quer a prosperidade, alegria, repita o Ho'oponopono. Dê uma finalidade a ele. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Creia e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Os três crivos. Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera. Ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos a tua confidência, se a tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, e então, exato, de certo peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando o homem, replicou, isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio, então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil, aduziu o visitante ainda mais agitado, útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar para mim não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em casos sem edificações para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questão de maledicência. Irmão X, Francisco Cândido Xavier,
Aulas da Vida, editora Ideal. Feche teus olhos, repousa em Deus teu coração e ora. Ora o mais que você puder, pedindo aos espíritos benfeitores do espaço que te iluminem, te protejam, que eles te abram os caminhos, que esses espíritos benfeitores do espaço te curem, te libertem de todas as dores, presentes, passadas ou futuras. Assim é, assim será, por direito divino. Namastê. O lado fraco. Não apenas os médiuns. Viste muitas vezes os melhores amigos iludidos na boa fé. Muitos que se acreditavam resguardados pelo dinheiro caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça. Outros que se supunham inacessíveis à tentação desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. Grandes inteligências, categorizadas por infalíveis, rolaram na lama por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Criaturas que consideravas como sendo poemas de beleza sublime, desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso de prazer. Pregadores do heroísmo social e doméstico acabaram no suicídio escorregando na vaidade. Nobres tarefeiros de progresso pararam a máquina da própria ação em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. Todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos induzidos à ilusão através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Em várias circunstâncias, enganamo-nos todos em matéria de posse, em problemas de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos a honrarias ou em assuntos que se referem à preservação do nosso conforto. Se surpreendes assim o companheiro em posição de queda, ajuda-o a erguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinados à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus que te ilumine a alma, e através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. Nesse instante, fique no silêncio, ouça a música e entre em meditação. Namastê. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações.
Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deve-se com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terreno. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos, demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo do Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todo estandarte, irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, a pura sabedoria como a flor de lótus, e rei das constelações que além dos nhorais são intitulados dignos de oferenda e culta, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva, prezador, benevolente e compassivo pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Manjusri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertidas inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros da minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13. As 10 virtudes da primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar
a sabedoria iluminadora nos Bodhisattvas que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos e o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de alcançar desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse Sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discórdios, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer como um cimitulo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Sem recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberte todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante ao cimo inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos comparáveis a 6 rebeldes, vagueiam desimpedidamente seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Eles são denominados os 6 sentidos, oceano todos os empecilhos kármicos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, o universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento,
sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis, sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibhadata, disse Buda aos monges. Se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibhadata, Sutra de Lótus, e nele crerem, com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções do local onde virão constantemente esses sutras. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Sediante, os Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressar, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias, tomados de saudade e anseio avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se trouxerem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá sempre segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre. Essas palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras.
São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos, estando seres confusos. Digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos eles guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável e gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. As pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, sim, foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam este sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação de sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas, rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bodhisattva. Atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao bombardo do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiver temeroso, no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva, atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto,
a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres a cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento, ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação dos seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal do sutra, grande veículo, cometerem as ações maléficas como consequência desses atos, deverão cair nos caminhos de sofrimento, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seu espírito, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente 6 elementos essenciais para a meditação. Servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão, a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao Raja Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a toda Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, e ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres,
que através da força e virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água de ensinamento da visão da sabedoria possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos expansos de proteção, e após a minha morte que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e de Krishna, e que seja protegida durante todo o momento. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcanço a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente os lotes do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos mudos. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Que toda a luz divina cubra o nosso lar, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Nesse instante, elevando nosso pensamento a Deus, vamos nos concentrar, vamos ouvir a música e silenciar, fixando nosso chakra frontal, para que desperte a nossa terceira visão, para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Sejamos seres lúcidos, despertos e felizes, harmoniosos e bondosos. Namastê.
on that green horn. Oh Lord, my God, when I know some wonder consider the world's thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Sing it, fellas. When Christ shall come, when shall our acclamation to take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, oh my God, how great thou art. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou Thank you. Beautiful. Homens numa se revolta
bem seguro ao porto destino meu. Se Deus é o meu mandar, sossegai. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva Senhor do céu e mar. Os povos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, composto estou para vos salvar, sim, sossegai. Minha eterna gratidão por teu amor e teu perdão, por não merecer tua graça. Então entrego todo o meu ser, faça em mim só o teu querer. A ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, aleluia, Rei dos reis, eterno Deus, o Criador da terra e céu, só tu és digno de louvor e glória. És Pai de luz e perfeição, tu és amor e compaixão, a ti o mundo explode em aleluia. Aleluia, aleluia.
What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. A Bíblia tem influenciado a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Vidas foram transformadas, sociedades mudadas, injustiças acabaram pelo poder da palavra de Deus. Eu poderia citar uma lista interminável de pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, mas escolhi apenas 6 homens que encontraram inspiração em alguns versículos da Bíblia. O primeiro, Bono Vox. O cantor Bono Vox é líder da banda U2 e é conhecido também como um dos grandes ativistas nas questões sociais. Ele tem utilizado sua fé em Deus como um incentivo para promover a justiça e a paz no mundo. E o versículo que mais me inspirou foi este: garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. O cantor já gravou vários vídeos no YouTube comentando sobre a sua admiração pelos salmos da Bíblia e fez uma observação. Eu acho que as músicas gospel atuais não têm o realismo que existe nos salmos. Quando eu leio a Bíblia, encontro adúlteros, assassinos e pessoas com falhas de caráter. Por exemplo, o que Davi fez com o marido de Batseba foi terrível, mas ao ler os salmos, eu percebo o profundo arrependimento e como Deus derramou graça sobre ele. Todos os salmos são marcados pela sinceridade. Por isso, o nosso maior objetivo é sermos sinceros em nossas orações, pois esta é a base de um relacionamento com Deus. Então eu chego à conclusão de que o único problema que Deus não pode resolver é o problema que você tenta esconder. Segundo, Martinho Lutero. Martinho Lutero cresceu no século XV e XVI aprendendo que precisava fazer penitência e pagar pelos seus pecados. Por isso ele se esforçou muito para agradar a Deus, mas descobriu que isso não lhe dava paz e a segurança da salvação. Então Lutero se tornou um monge e estudou muito a Bíblia, até que um dia ele leu um versículo que mudou completamente a sua vida. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Este versículo lhe abriu os olhos e Lutero descobriu que para ser salvo bastava ter fé. Não era preciso pagar pela salvação e pelo perdão dos seus pecados, porque Jesus já havia pago lá na cruz. Essa revelação transformou a vida de Martinho Lutero e ele iniciou um protesto que se tornou um grande movimento no mundo inteiro, a Reforma Protestante. Terceiro, Chuck Norris. Chuck Norris ainda é uma das figuras mais reconhecidas na indústria do cinema, mas poucos sabem que ele também segue a Cristo e fala abertamente sobre a sua fé. Veja o que ele disse em uma entrevista: eu entreguei a minha vida ao Senhor aos 12 anos e fui batizado. O tempo passou e eu me tornei um ator famoso, mas o trabalho no cinema ocupava muito meu tempo. Com isso me afastei de Jesus e acabei perdendo até o meu casamento. Eu vivia com raiva de tudo e tinha um buraco enorme no meu coração. Nada me deixava feliz. Então me casei com uma mulher temente a Deus e ela lia a Bíblia todas as manhãs em casa. Depois de um tempo ela me perguntou: você quer que eu leia para você em voz alta? Eu aceitei e comecei a ouvir as passagens que ela lia em voz alta para mim. Até que uma manhã eu disse: agora é minha vez de ler. E quando comecei a ler a Bíblia em voz alta, um versículo me tocou profundamente. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Naquele momento, Deus falou ao meu coração: Chuck,
é hora de voltar para casa. Você já passou tempo suficiente longe de mim. E hoje eu posso dizer com alegria que o meu coração está cheio da presença de Deus. Quarto, Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, conhecido mundialmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo. Mas antes de se converter, ele tinha uma vida muito desregrada e vivia em orgias com mulheres. Por isso ele tinha um conflito interno muito grande, pois não conseguia ter a vida espiritual que desejava. Até que um dia, sentado num jardim, ele ouviu uma voz como se fosse de uma criança, pedindo para que ele abrisse a Bíblia. Ele entendeu que era a voz de Deus falando com ele, e quando ele abriu a Bíblia, caiu em um versículo que falou muito ao seu coração. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esses versículos fizeram Agostinho entender que a única solução para o seu pecado era Jesus Cristo. A vida louca que ele tinha nunca havia lhe trago satisfação. E se ele quisesse estar com Jesus, deveria renunciar o seu estilo de vida. Então Agostinho abandonou a vida de pecado e se tornou um dos grandes pensadores cristãos, que até hoje influencia a forma como interpretamos a Bíblia. Quinto, Martin Luther King Jr. O Dr. Martin Luther King era um pastor norte-americano que ficou conhecido pela sua luta contra a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos no século passado. Ele cresceu na igreja e aprendeu na Bíblia que todos somos iguais diante de Deus. As suas mensagens tinham muitas referências da Bíblia, e no seu discurso mais famoso, ele contou sobre o seu sonho de ver todos tratados com respeito igual, e citou um versículo do livro de Amós, capítulo 5. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. O livro de Amós denuncia uma sociedade corrupta e injusta, que precisava se voltar para Deus. E sabemos que Martin Luther King era um homem de Deus que tinha esperança tanto para o mundo atual como para a eternidade. Sexto, Denzel Washington. O ator norte-americano, vencedor de 2 Oscars, que fez o filme O Livro de Eli, onde interpreta um guardião da Bíblia, foi convidado em 2015 para fazer um discurso para os alunos de uma universidade e contou um breve testemunho. Ele disse: "Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Tudo que eu conquistei e me tornei é pela graça de Deus. Eu nasci em um lar evangélico e Deus sempre me protegeu de tudo. Em 1976, minha mãe estava em um salão de beleza e recebeu uma profecia de uma mulher de que eu viajaria pelo mundo inteiro e atrairia multidões. Desde então eu tenho sido protegido e guiado por Deus. Eu mantive Deus em minha vida e Ele me manteve humilde. Nem sempre eu estive com Ele, mas Ele sempre esteve comigo. Então fique com Deus em tudo que você fizer." Denzel Washington também incentivou a todos a ter uma vida de oração, baseando-se neste versículo. "Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará." O ator ainda deu uma dica para todos que quiserem ter uma vida de oração. Antes de você dormir, coloque seus chinelos debaixo da cama. Assim, quando você se levantar de manhã, terá que ficar de joelhos para encontrá-los. E quando estiver lá, comece o seu dia com oração. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.
Anybody tonight know who wrote that song? I heard it, a man by the name of John Newton. But do you know what John Newton did before he became a Christian? He was the captain of a slave ship. And many believe heard this melody that sounds very much like a West African sorrow chant and wrote the words Amazing Grace and set his words to a slave melody. I looked up that song. I believe God wanted that song written just the way it was written, just so that we would be